Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane, tô aqui hoje para passar para vocês o conteúdo sobre os componentes da célula. Eu quero lembrar que esse conteúdo tá na apostila de vocês já de terceiro bimestre, a partir da unidade 10, na página 2. Tudo bem? Vamos lá? Então a gente começa falando sobre a membrana plasmática, né? A gente vai ver dentro do conteúdo da célula as estruturas uma por uma, começando pela membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela seleciona o que entra e sai da célula, é essa a principal função dela, certo? Então ela vai funcionar com uma permeabilidade seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai, e inclusive a quantidade do que entra e do que sai, certo? Ela é composta aqui por uma dupla camada feita de fósforo e de lipídios, por isso a gente chama de dupla camada fosfolipídica, tudo bem? Aqui a gente tem a estrutura da glicoproteína que fica facilitando esse transporte para dentro e para fora da célula, né? Aqui a gente tem a parte de fosfolipídio, né? E aqui uma camada em cima, outra camada embaixo, tudo bem? Essa membrana plasmática, ela possui o glicocálix, que vai várias funções importantes, por exemplo, a função de atuar no sistema imunológico. Por exemplo, a gente tem as células que identificam um antígeno no nosso organismo e vão se conectar a esse antígeno para poder informar ao centro imunológico qual é a composição daquele antígeno para que comece o processo de resposta imunológica. Então é importante esse glicocálix para que isso possa acontecer, para que ele possa se encaixar literalmente na membrana aquele antígeno, né, seja uma outra célula de fungo, de bactéria, para poder compreender qual que é a composição daquele antígeno e começar o processo de resposta imunológica. Tudo bem? Além desse glicocálix, existem outros três tipos de especializações da membrana. E aí eu quero deixar claro para vocês que essas especializações, elas não vão acontecer todas na mesma célula, certo? Isso vai depender de onde essa célula está compondo qual tecido, tá? Por exemplo, as células que compõem o órgão do estômago vão possuir mais microvilosidades. Células que precisam mais que estão mais em uma localização do que em outra localização, vai ter alguns tipos dessas especializações, tá? Primeiro, então, microvilosidades são microvilos, né? São ondinhas, assim, na membrana celular e vai fazer a função de aumentar a superfície para poder aumentar a absorção celular, certo? A absorção pode ser, por exemplo, de nutrientes, tá? As células do intestino também possuem mais dessas microvilosidades para que, tendo uma maior área de contato no mesmo espaço, ela possa ter uma maior eficiência na absorção de nutrientes, ok? Segundo tipo de especialização são os desmossomos, que são algumas estruturas que ficam entre uma célula e outra para aumentar a adesão celular. E aí, como eu falei para vocês, nossas especializações não estão em todas as nossas células, tá? Esses desmossomos, por exemplo, estão presentes em tecido epitelial e muscular, pele e músculo, ok? E as interdigitações, elas ficam são saliências e reentrâncias para poder encaixar melhor uma célula na outra, dando uma maior coesão entre elas, tudo bem? Também vai facilitar a troca de substâncias, porque estando uma célula meio que entrando na outra célula, né? Não entrando totalmente, porque isso aqui é o limite da membrana plasmática, mas fazendo isso facilita a troca de substâncias entre uma célula e outra, tudo bem? Transporte através da membrana plasmática. Eu disse para vocês anteriormente que essa célula, ela seleciona o que entra e sai através da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela exerce esse transporte através de 5 processos. O primeiro aqui, da osmose, é o movimento de água através da membrana, do meio hipo para o meio hipertônico, do jeito que está descrito nessa imagenzinha aqui, tá? O objetivo é equilibrar a concentração de ambos os lados, certo? Então é para fazer entrar
água na célula quando tem mais água fora do que dentro, para poder equilibrar essa quantidade de soluto dentro e fora da célula, ok? O segundo tipo de transporte pela membrana é o transporte passivo, que é o transporte de soluto. Então vai ser uma substância dissolvida em alguma substância líquida também, através de uma membrana sem gasto de energia, tá? A gente vai ver que tem um tipo de transporte aqui que vai ter gasto de energia. Se aqui não tem gasto de energia, está fazendo do meio a favor do gradiente de concentração, do meio maior para o meio de menor concentração, tá? Concentração de quê, professora? Concentração daquele soluto. Se a gente está falando, por exemplo, de sódio dissolvido na água, então tem que ter mais sódio fora da célula do que dentro, para que naturalmente ele entre. Tudo bem? A difusão simples é mais ou menos por aí também, tá? A gente fala que é o transporte de solutos do meio de maior para o de menor concentração a favor do gradiente de concentração. Então, vamos fazer um comparativo assim. Metrô, da Sé às 6 da tarde, gostoso. Metrô 6 da tarde queria dizer aglomeração máxima, né? Ali tem sempre cabe mais um, né? Aquela aglomeração gostosa na plataforma. E aí chega o metrô que tá vindo lá da Sé, vaziozão. Você ali tá na borda da plataforma, você precisa fazer esforço para entrar no metrô? Não, né? Você só se deixa levar e a galera te empurra, não é isso? Então é isso que é uma difusão facilitada, você não gastou energia, você tá indo do meio de maior concentração, que é a plataforma, pro meio de menor concentração, que é dentro do metrô. Tudo bem? Aí a gente tem aqui a difusão facilitada, que a gente pega esse mesmo exemplo e dá um facilitador para essa passagem, certo? Além de você estar indo a favor da maré, né, a favor do gradiente de concentração, está indo do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Além disso, está tendo uma proteína transportadora, ela é chamada de permease, certo? Então é alguém que está abrindo o caminho no meio da galera para você poder entrar, certo? Então ela está facilitando a sua entrada. Além de ser uma entrada sem gasto de energia, ainda está tendo um facilitador, que é essa permease. Tudo bem? Então por isso é uma difusão facilitada, tá? O último tipo de transporte através da membrana é o transporte ativo, que é o inverso do passivo. Então nesse caso você está indo contra o gradiente de concentração. E aí é aquele que vai descer com aquela galera todinha tentando entrar. Vai ser fácil? Claro que não. Ele vai ter que gastar muita energia para poder passar por aquela galera toda. Então ele está indo do meio de menor concentração, tá só ele dentro do metrô, tentando ir para a plataforma, que é o meio de maior concentração. E para isso ele vai ter que atravessar aquela galera toda, ele vai ter que gastar energia. Tudo bem? Para poder explicar um pouquinho melhor aqui, ó, como se fosse a parte de fora, como se fosse a plataforma, a parte de dentro como se fosse o metrô, certo? Aqui a gente tem a difusão simples, ó, você está indo do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, a favor do gradiente de concentração. Aqui tá acontecendo a mesma coisa, do meio de maior para o de menor concentração, só que você ainda tem alguém que está abrindo o caminho. Tem aquela proteína permease, que é uma proteína facilitadora, transportadora, tá? E o transporte ativo está fazendo o contrário. Você está indo aqui, ó, vamos supor que seja um outro vagão e aqui tá cheio, né? Aqui tá cheio e você está tentando entrar. Vai ser fácil? Claro que não. Quando você chegar no lugar que já tem uma concentração maior, vai ter que gastar energia para você meio que caber ali, ok? Transportes em quantidade. A gente tem dois processos: endocitose, exocitose. Endo, dentro, citose, que é um processo relacionado à célula. Exo, fora, citose, que é um processo relacionado à célula. Endocitose é a entrada de substâncias, sejam essas substâncias sólidas ou líquidas. E a exocitose é a eliminação de substâncias, tá? Na endocitose, a gente pode falar se essas substâncias são líquidas ou se são sólidas, porque aí modifica o tipo de transporte para poder fazê-las entrar, tá? Se forem substâncias líquidas, se elas estiverem em solução, elas vão entrar por um processo de pinocitose, tá?
E se for substâncias sólidas, elas vão entrar formando pseudópodes em volta para literalmente abraçar aquela substância e trazer para dentro da célula. É exatamente isso que esses dois pseudópodes aqui estão fazendo. Fazendo um braço, como se fossem dois bracinhos para poder pegar essa substância e trazer para dentro da célula. Tudo bem? Citoplasma, né? Então a gente tem na célula membrana, citoplasma e o núcleo. Tá? Já falamos da membrana. Já estamos entrando agora na parte do citoplasma. Esse citoplasma é formado por hialoplasma e organelas. Hialoplasma e organelas, tá? Organelas celulares. Esse hialoplasma, ele é um líquido homogêneo, que é composto basicamente de água e alguns íons dissolvidos, íons de moléculas orgânicas, tá? Também é chamado aqui de citosol. E as organelas, cada uma tem uma estrutura diferente, uma função diferente, essas a gente vai estudar cada uma daqui a pouquinho, tá? Ainda dissolvido, digamos assim, nesse citoplasma, a gente tem o citoesqueleto, que são estruturas só de células eucariontes, então as bactérias não possuem isso, tá? Que vai servir para manter a forma e a organização daquelas células, das organelas e, obviamente, da célula inteira, né? Mantendo a forma, mantendo a função das organelas, vai manter a forma e a função da célula. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem mostrando o núcleo, aqui em volta é todo o citoplasma, tá? E mostrando uma concentraçãozinha aqui meio que em verde e amarelo desse citoesqueleto para vocês poderem ter uma noção, tá? Então ele forma como se fossem pilares na célula para poder manter essa forma e ajudar a manter a função das organelas que estão ali dentro, tudo bem? É como se a gente estivesse falando de uma sala e aí a membrana são as paredes e aí esse citoesqueleto são as colunas, certo? Que mantêm as paredes de pé, tá bom? Cílios, centríolos e o flagelo. Os cílios e os flagelos são estruturas de locomoção para a célula ou para movimentação de substâncias, tá? A diferenciação: os cílios vão ser sempre muitos em volta da célula inteira, pequenininhos e curtos, né? E os flagelos sempre vão ser finos e compridos, ou poucos na mesma célula, ok? E o centríolo, ele vai ser uma estrutura formada de microtúbulos, então tem esse formatinho aí, né? E esse centríolo, ele vai ajudar na divisão celular de protozoários, animais e vegetais, tá? Então, no processo de divisão celular, esse centríolo se forma para ajudar a dividir os cromossomos, tá? Então, a célula se forma, na célula se formam dois parzinhos de centríolo, um em cada polo. Eles vão se conectar aos cromossomos para poder puxar metade dos cromossomos para um lado, metade dos cromossomos para o outro lado, no momento da divisão celular. Bem? Ribossomos e o retículo endoplasmático. Os ribossomos, tem aqui desenhadinho para vocês, são só essas pintinhas, digamos assim, essas bolinhas que vão traduzir as informações do RNA durante a síntese de proteínas. Então é basicamente essa a função do ribossomo, produzir proteínas, certo? Ele fica conectado, ele fica grudadinho no retículo endoplasmático rugoso. Então o retículo endoplasmático é subdividido em duas partes: retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, ok? O rugoso, como ele está associado a esses ribossomos, ele tem a função associada à função dos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso age na síntese proteica. Ele é bem desenvolvido em células com função secretora. E o retículo endoplasmático liso, ele não tem esses ribossomos, por isso que ele é chamado de liso, né? E ele vai ajudar na síntese de lipídios. Quais tipos de lipídio, professora? Por exemplo, gorduras, fosfolipídios e esteroides. Tudo bem? Complexo de Golgi, que tem várias funções dentro da célula, tá? Ele desempenha, então, papéis essenciais, como a construção da membrana, armazenamento de lipídios, de proteínas, transporte de partículas, tá? Ele é composto de sáculos achatadinhos desse jeito, né, que a gente chama de dictiossomos, e ali vai começar a se armazenar substâncias, tá? Conforme for armazenando essas substâncias, vai começando a ficar reservadinho nas laterais
Essas laterais vão inchar cada vez mais, vai formar essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são vesículas com grãos de zimogênio dentro, tá? E aí, esses grãos de zimogênios, essas bolsinhas, né? Elas sim é que vão poder ser eliminadas da célula através desse processo aqui que a gente está vendo, né? Porque não é, lembra que eu falei para vocês? A membrana seleciona o que entra e o que sai da célula. Eu mostrei para vocês os processos de entrada. Aqui é um exemplo de processo de saída, né? Também, que o complexo de Golgi acaba auxiliando. Entretanto, essa saída não é feita de qualquer jeito. A membrana só permite a saída de substâncias que estejam reservadas dentro dessas vesículas de zimogênio. Tudo bem? Além disso, o complexo de Golgi também participa da formação do acrossomo dos espermatozoides e da lamela média nas células vegetais. O acrossomo é aquela partezinha superior do espermatozoide. A gente tem a célula, né? O rabinho dele, que é o flagelo, e na parte oposta ao flagelo, a gente tem uma estruturinha como se fosse uma meia-lua, né? Ali fica uma substância chamada hialuronidase. Essa substância no acrossomo vai ajudar a dissolver um pedacinho do óvulo quando o espermatozoide for fecundar no óvulo. Ele não precisa atravessar a membrana do óvulo. Então, essa hialuronidase que fica no acrossomo do espermatozoide ajuda nesse processo. Tudo bem? E a lamela média das células vegetais são estruturas entre uma célula e outra para facilitar a troca de substâncias entre uma e outra, para facilitar então a troca de substâncias intercelulares entre uma célula e outra, ok? Além disso, ela tem algumas outras funções, como reciclagem da membrana plasmática, né? Conforme a célula vai ficando mais velha, ela vai começando a perder a sua função. Antes dela perder totalmente a sua função, ela precisa sofrer um processo de renovação. E a renovação da membrana, a reciclagem da membrana, quem faz é o complexo de Golgi também. Síntese de polissacarídeos e formação de lisossomos primários, tá? Esses lisossomos a gente vai estudar daqui a pouquinho a função específica deles. Lisossomos e peroxissomos também. Os lisossomos são vesículas originadas através do complexo de Golgi, portanto, e que são responsáveis pela digestão intracelular de animais e também de protozoários, tá? Então ela vai fazer a função digestiva, e essa digestão de partículas de fora da célula ou de partículas que estão dentro da célula. A função heterofágica e autofágica, tá? Heterofagia quando ela digere substâncias que vieram de fora da célula, e autofagia quando ela elimina organelas velhas, ela digere substâncias que estão dentro da própria célula, tá? Quando ela faz esse processo de eliminação de organelas, ela também pode fazer o processo de digestão da célula inteira, causando o processo de citólise, tá? Vai romper o lisossomo dentro da célula, vai digerir as substâncias que estão dentro da célula e isso vai matar a célula. Esse processo de citólise ele pode ser programado, né? Aí a gente dá o nome de apoptose, é como se fosse uma morte programada da célula, como se fosse um suicídio da célula, conforme a célula vai ficando velha e sem função. E também isso pode acontecer de uma maneira mais natural, tá? E os peroxissomos, aqui eu coloquei para vocês a imagem da célula, as substâncias que as estruturas que a gente já estudou até agora. A membrana plasmática, o citoplasma e todas essas outras aqui a gente ainda vai ver. O complexo de Golgi tá aqui em cima, tá aqui, né? O lisossomo tá aqui abertinho e o peroxissomo tá aqui abertinho também, tá? Esses peroxissomos são organelas de diâmetro variável, eles estão presentes para fazer o desdobramento de peróxido de hidrogênio, por isso peroxissomo, tá? Ele não está presente em todas as células, ele não está presente em todos os momentos da célula, ele só se forma quando começa a se juntar muito peróxido de hidrogênio, popularmente chamado de água oxigenada. Bem, se essa água oxigenada se acumular, ela se torna tóxica e aí precisa ser desdobrada pelo peroxissomo.
beleza? Nós vamos falar sobre os vacúolos e a mitocôndria. Os vacúolos são estruturas especificamente vegetais e importantes para armazenamento, tá? Também pode servir para excreção e elas vão armazenar, pode ser algumas substâncias ou pode ser pigmentos. Essas substâncias, qual é o tipo de substância, professora? Vai depender de qual a localização daquela célula. Se for uma célula, por exemplo, que está compondo a raiz, como na mandioca, ela pode reservar carboidrato, tudo bem? E aí, se ela estiver compondo um fruto, ela pode reservar frutose, como o açúcar natural das frutas. Então, depende de onde está essa célula, esse vacúolo vai reservar coisas diferentes, tá? Quase todas as células precisam de armazenamento de algum tipo de substância, tudo bem? E as mitocôndrias, elas possuem uma membrana externa, essa vermelhinha, uma membrana interna, essa que está em amarelinho aqui. Essa membrana interna, ela vai formar cristas, essas dobrinhas aqui para dentro, são chamadas de cristas, tá? E aqui no espaço entre uma crista e outra, dentro da membrana interna, vai ter uma matriz mitocondrial. Nessa matriz fica dissolvido o DNA. Olha aqui, tá em azulzinho para vocês. Esse DNA mitocondrial, ele é de origem exclusivamente materna, tá? Não tem participação paterna na composição desse DNA mitocondrial. No DNA que está lá no núcleo, tem. No DNA que está dentro da mitocôndria, só materna, tá? E aí, qual é a função dessa mitocôndria? Ela vai ter a função de produzir energia a partir de 3 processos. Os processos de cadeia respiratória, ciclo de Krebs ou glicogenólise. Cada um desses processos acontece em um tipo de célula diferente, tá? De um tipo de ser vivo diferente, por exemplo. Vai produzir uma quantidade de energia diferente, mas essa energia sempre vai ser em ATP, adenosina trifosfato. Na tabela periódica o fosfato é com P, por isso que a sigla fica ATP e não ATF. Os plastídeos, para a gente terminar, eles são relacionados com o processo de fotossíntese, portanto eles também são específicos de célula vegetal e também de algas que fazem a fotossíntese, tá? Eles podem ser de vários tipos, leucoplastos ou cromoplasto. Se esse plastídeo for um leucoplasto, ele é um plastídeo, uma organela, né, que é incolor. E aí vai acumular substância nutritiva. E se ele for um cromoplasto, ao invés de acumular substância nutritiva, ele vai acumular pigmentos. Pigmentos que dão coloração às algas, pigmento que ajuda na fotossíntese, pigmento que é o principal responsável pela fotossíntese. Então, dentro dos cromoplastos, nós temos os exemplos de xantoplastos, que vai ter o pigmento xantofila, que é amarelo. Eritroplasto é um tipo de plastídeo com licopeno, que é um pigmento vermelho. Feoplasto, que é um plastídeo com pigmento feofeína, que é pardo. E o cloroplasto, que é o principal responsável pela fotossíntese, a partir da reserva de clorofila, que é o pigmento verde, que vai ser responsável pela absorção de energia luminosa. Ele absorve a energia luminosa porque essa membrana aqui, a interna e a externa sendo transparentes, a luz que está vindo do sol, ela vai penetrar na folha, na organela de plastídeo, né, desse cloroplasto, vai atravessar, né, e essa organelinha, essa membrana da organela, ela vai servir como se fosse um vidro que vai refratar a luz. A partir desse momento aqui, então, a luz vai ser refratada naqueles comprimentos de onda diferentes, certo? E aí, esses pigmentos aqui, ó, tilacoide cada grãozinho, digamos assim, grãozinho de clorofila. A clorofila é um pigmento verde sólido, então ele é formado por grãozinhos, tá? E aí ele fica organizadinho desse jeito. Vai refratar a luz para esses tilacoides de clorofila e eles vão absorver os comprimentos de onda para poder iniciar o processo de fotossíntese, tá? O processo de fotossíntese vai ser um pouco melhor explicado no próximo conteúdo da apostila e aí que eu volto para poder falar aqui com vocês.
Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham compreendido. Peço para que vocês possam fazer um favor para a tia aqui de compartilhar esse vídeo com quem vocês sabem que não tiveram acesso ainda, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a próxima. Valeu!